Olá, tudo bem com você? A paz de Cristo esteja contigo. Nós vamos continuar nosso estudo sobre as virtudes do Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos fazer uma análise das virtudes que, digamos, emanam do seu poder. Em Salmo 62, 11 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Efésios 1, 11 diz que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Em Isaías 45, 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Como acabamos de ler nestes textos, nós chegamos a esse pilar em que a gente analisa e reflete o poder de Deus. Nós já vimos a essência inatingível dele, do seu ser, a perfeição de Deus, digamos, codificada, a informação da perfeição divina, a onisciência e as virtudes dali decorrentes. Nós também vimos que ele preenche e exige pureza do ambiente, que é onde ele está. Justiça, a santidade, a sabedoria de Deus, a reação de Deus diante da injustiça, o ciúme, a ira. Lá na onisciência nós vimos a independência, não foi? Agora a independência, a seidade, a eternidade. E agora nós nos voltamos para o poder de Deus, as virtudes do poder. Porque, veja bem, de que adiantaria ter uma identidade e estar num lugar traçando um paralelo com a nossa realidade, se você não tem força para se manter vivo? Faça uma analogia com um país. Uma nação só é, ou seja, só tem a identidade jurídica, só existe o Brasil. O Brasil existe. E ele só tem o território enquanto ele tiver poder. Poder militar, poder econômico, o poder do seu próprio povo que o exerce mediante representantes eleitos, para manter essa soberania e repelir invasões. Você tem que se manter. Como nós já vimos lá atrás, um ente sem poder é como um prédio abandonado. Ele vai existir? Vai, existe, está lá. Tem até a escritura. Ele vai estar ali? Vai estar ali? Vai. Tem um endereço, não tem? Tem a limitação geográfica. Mas não funciona. É inanimado. Sem o poder, a identidade desvanece e a presença não é viva. Em Deus, o poder é o motor infinito que sustenta a sua própria luz e o seu próprio espírito. É a força irrefreável que diz: ele tem a vida em si mesmo. E de onde jorra todo esse poder? Manifesta, surge, é uma fonte. E isso vem da vontade de Deus. A onisciência dele é o intelecto que planeja, mas a vontade é a faculdade dele de escolher agir. Historicamente, os filósofos tentaram dizer
que a vontade do universo era uma força cega, como a gravidade ou a eletricidade. Charles Hodge, o teólogo, diz que isso seria rebaixar o Criador a uma mera força da natureza, colocando o Criador abaixo de nós, porque nós pensamos e escolhemos. Para não haver confusões, a teologia clássica divide a vontade de Deus em duas esferas principais. A primeira esfera seria a vontade revelada ou preceptiva. Vontade revelada ou preceptiva. Essa seria a regra de conduta, tá? A regra de conduta. Vontade revelada ou preceptiva, a regra de conduta. É aquilo que Deus aprova e exige de nós através da Bíblia. Os 10 mandamentos, o Evangelho. Quando Jesus diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, ele não fala assim? Ele está a pedir que nós, humanos, obedeçamos à vontade revelada dele aqui na terra, assim como os anjos já obedecem no céu. E ele mesmo diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não fala isso? Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. O próprio Jesus, no projeto divino, ele vai dizer isso. Porque existe a vontade preceptiva, revelada, o projeto. E existe também nessa vontade a parte secreta ou decretiva, que é o plano eterno oculto e infalível de Deus pela qual ele governa a história. Esta vontade nunca falha e inclui até a permissão sábia do mal, como a traição de Judas. Nós só descobrimos qual era a vontade secreta de Deus depois que a coisa acontece. Por isso que está escrito, as coisas não reveladas são para Deus. Existe uma vontade de Deus que a gente não sabe. Mas aí você pergunta, professor, se a vontade revelada de Deus odeia o pecado, por que é que a vontade secreta dele permitiu que o mal existisse? Essa é a pergunta de $1 milhão da filosofia, mas a resposta bíblica é a seguinte. Antes da fundação do mundo, como nós já dissemos, só havia o quê? A luz absoluta de Deus. Deus, o eterno, existia. Não há nele treva nenhuma, não é isso? Absoluta. Não havia oposição. Mas quando Deus decidiu criar seres livres, anjos e homens, ele abriu esse espaço para a possibilidade da escolha contrária. E o que é o mal? O mal não é um monstro com chifres que pegou Deus de surpresa. O mal é a posição anti-Deus nascida dessa liberdade. E é aqui que a gente esmaga a murmuração moderna com o dilema do autômato. Muitas pessoas vão dizer, Deus devia ter proibido a possibilidade do mal no universo. Sabe o que aconteceria se ele fizesse isso? Nós não seríamos seres morais, nós seríamos robôs. Nós seríamos máquinas pré-programadas para um bem mecânico e compulsório. Que valor tem eu te amo de um robô que foi programado para dizer isso? Zero valor relacional. Não tem sentimento nisso. Deus não quis uma fábrica de marionetes. Ele quis filhos livres, inclusive para pensar. E para que houvesse obediência real e amor verdadeiro, o preço inegociável era permitir a possibilidade da recusa. A ironia trágica é que o ateu que usa a sua voz para xingar Deus por causa do mal só consegue fazer isso exatamente porque Deus criou o mal. Porque senão nem isso ele conseguiria fazer. Ou então se Deus o fizesse robô, ele apenas ia repetir.
O mal é um problema e um terror para o homem, mas nunca foi um problema para Deus. Em suma, o poder divino nasce, é a manifestação da sua vontade pessoal e soberana, que, na relação conosco, ao invés de criar robôs programados, ele permitiu a contingência do mal como preço ontológico da liberdade, usando esse próprio antagonismo como palco para a sua glória. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.